Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Antônio Taliberti e estou ajudando aqui o Teixeira nessas reuniões que a gente promove aqui no Votinet. E, bom, essa é a nossa agenda de hoje. Eu pretendo falar 15 minutos. O tema dado pelo próprio Teixeira, desafios. Vamos ver se eu consigo vencer esse desafio de falar em 15 minutos sobre um monte de desafios que a gente tem, né? Depois o Teixeira vai apresentar o Votinet, né, para quem ainda não conhece. E, bom, o objetivo dessas reuniões principal é a gente conseguir mais adeptos, né, para o nosso projeto aí de conscientização política. E depois teremos a fala do vereador Alexandre Arraes, que vai fazer uma apresentação com esse tema, protagonismo municipal em cenário de crise institucional. Realmente estou muito curioso aí para ouvir o que o Arraes tem a dizer sobre esse tema. Bom, eu pensei em primeiro abordar a questão da cidadania, tá? Quer dizer, que desafios nós temos em relação à cidadania? O primeiro, na minha ideia, seria a questão de... Falhou aqui um slide. Está uma defasagem aqui. Bom, primeiro seria mudar a nossa cultura individualista e paternalista. Quer dizer, o brasileiro, de modo geral, não é, assim, digamos, um exemplo de associativismo, de espírito comunitário, né? A gente vê nas nossas cidades, né? Aliás, a palavra cidadania vem de cidade, né? E a gente vê lixo na rua, a gente vê depredações, quer dizer. E no próprio exercício diário, né, das nossas atividades, das nossas as questões que temos que resolver, né? Um exemplo típico, reunião de condomínio, né? Ninguém gosta de reunião de condomínio. E fica criticando o síndico, né, mas não se propõe a ajudar. E eu e a Lia temos uma razoável experiência nessa questão de condomínio. No nosso condomínio atual, que aliás o nosso síndico está aqui, nós conseguimos eleger o nosso síndico, que agora já está no segundo mandato, e criamos um grupo de trabalho, todo mundo compartilhando, né? Então não tem aquela, não, essa é a culpa do síndico, o síndico fez errado, etc. Então, em algumas atividades, em algumas situações, a gente tem que desenvolver esse espírito de associativismo, né, de colaboração. Eu acho que isso é o maior desafio que a gente tem, é uma mudança de cultura, né? Eu fico sempre muito impressionado quando eu vejo aqueles filmes americanos de escolas, aquelas escolas públicas, né? A Tereza pode, que é também do ramo da educação. Como as pessoas participam da gestão da escola, né? Eu acredito que seja realmente, aquilo retrate realmente a realidade, né? A escolha de professores, discussão de currículos, etc. No Brasil, a gente normalmente larga o filho na porta da escola e é a escola que se vira. Existe muito pouca participação, mas também existe muito pouca abertura para que os usuários dos serviços, de modo geral, opinem, né? Então, eu acho que essa é o primeiro grande desafio que a gente tem e o mais difícil. O segundo seria fazer valer e fazer as pessoas entenderem que existe uma diferença entre Estado e governo, né? O que é um grande mal da nossa sociedade, da nossa política, é que as pessoas não entendem o que é uma política de Estado, né? E acham que o governo que entra tem o direito de mudar tudo, né? Não, eu sou de outra linha, então eu vou mudar tudo que o antecessor fez. Mas, espera aí, tem políticas que são do Estado, tem algumas coisas que até estão na Constituição e que o nosso amigo Tumangue tem uma opinião aí sobre a Constituição, acho que a nossa Constituição não é boa, né? Precisaria ser mudada, mas o que está lá tem que ser obedecido, né? Então, política de Estado é uma coisa permanente, quer dizer, ela pode ser alterada, mas tem que ser alterada por uma discussão ampla da sociedade, etc. Então, não é simplesmente porque um novo governo assumiu que ele tem o direito de mudar tudo, né? E
terceiro desafio seria prestigiar as organizações da sociedade civil, que, na realidade, para além da política, né, são instituições que fazem um bom trabalho, né. Também há uma certa demonização das ONGs, de modo geral. Claro, existem ONGs que não são éticas, que são utilizadas para fins de beneficiar seus próprios dirigentes, etc. Mas existem muitas instituições, como, por exemplo, a OAB, como o nosso amigo Maranhão não está presente aqui, mas ele gosta muito da Academia Brasileira de Letras, né? Tem muitas instituições importantes aí que fazem um bom trabalho. No aspecto de gestão municipal, por exemplo, planejamento urbano, o Instituto dos Arquitetos do Brasil tem excelentes trabalhos, né, sobre isso. Isso é simplesmente desprezado, não é divulgado. E é um desperdício que se faz, né. Falando de organizações da sociedade civil, eu vou falar de um tema que, para mim, é muito emocionante, que diz respeito à minha família. Na realidade, foi criada um instituto em São Paulo, né, que tem o nome de Camila e Luiz Taliberti, que são filhos de uma prima que morreram na tragédia de Brumadinho. Lá morreram 270 pessoas, a maior parte foi moradores e uma parte funcionários da Vale, de empresas terceirizadas. Mas esses meus primos, sobrinhos, estavam lá, por acaso, para visitar em Inhotim, hospedados naquela pousada que foi destruída. Além dos dois, estava também a noiva do Luiz, grávida, e mais o pai e a madrasta. E, bom, eles, evidentemente que foi uma dor imensa, né, compartilhada por toda a família, mas eles aproveitaram, quer dizer, em vez de ficar recolhido, né, a minha prima e o marido resolveram criar um instituto e, para isso, tiveram a colaboração dos amigos desses jovens. Tem mais de 40 pessoas envolvidas na criação desse instituto. E o objetivo deles é lutar por direitos humanos, lutar por defesa de grupos marginalizados e pelo meio ambiente e proteção das pessoas contra acidentes, né, entre aspas, desse tipo. Quer dizer, acidentes causados por empresas ou pelo próprio poder público, né? E, então, é um exemplo do que se pode fazer, né, com uma organização, transformar uma questão dolorosa, uma questão que tem aspectos até criminosos, né, numa coisa boa, né? Mais um exemplo, mais um desafio nosso, como eu já tinha mencionado, convencer o cidadão de que a cidade é sua. Então, ele é que tem que cuidar da sua cidade. Ele não tem que ficar esperando que o prefeito, que o governo que faça alguma coisa, né? Ele tem que tomar a iniciativa, ele tem que assumir que ele não deve jogar lixo na rua, que ele não deve depredar, que ele não deve infringir leis de trânsito, que ele deve se comportar realmente como um cidadão, né? E isso também é uma coisa que é um aprendizado. E valorizar ações comunitárias. Nós também temos uma experiência no nosso bairro de participação na Associação de Moradores, que há muito tempo, né, a nossa associação vai fazer 30, 40 anos. E sempre teve uma atuação muito grande no bairro. Teve épocas de menor ação, quer dizer, é uma dificuldade muito grande você mobilizar as pessoas para participarem. Mas essas ações precisam ser muito incentivadas.
por exemplo, no nosso bairro tem uma coisa agora, pode parecer coisa pequena, né, que é o recolhimento de tampinhas de garrafas PET. Na nossa igreja lá de São José, a gente leva lá as tampinhas, e para cada 500 quilos de tampinhas, que vão para reciclagem, e o resultado disso é uma cadeira de rodas. Tá? Já foram distribuídas várias cadeiras de rodas para a BBR, através de uma coisa simples, que é pegar uma tampinha que você iria jogar no lixo, botar num saquinho e levar lá na igreja. E a outra questão de cidadania, né, que está na crista da onda nos últimos anos, aí é a questão de manifestação, ir para a rua. Né? Quer dizer, aí mescla-se a questão de cidadania com a questão da política. Mas é uma atitude cidadã, você ir para a rua protestar, né? Defender um ponto de vista, etc. Tal. O que acontece é que, nos últimos tempos, essas manifestações se tornaram, de certa forma, muito polarizadas. Né? Manifestação a favor, manifestação contra. E o resultado não foi, digamos, positivo no sentido de proposições. Né? As manifestações, em geral, são contra alguma coisa, ou contra algum político, ou contra alguma pessoa. Mas ir para as ruas, né, para mim, tem um outro significado além desse, que é o que o pessoal também do nosso bairro tem feito. É ir para a rua com uma lata de tinta e pintar as coisas que estão degradadas. Né? Restos de tinta eles usaram, né? Nisso aí. E agora estamos procurando um patrocínio, uma fábrica de tintas que queira fornecer as tintas. Porque a mão de obra pode deixar por conta dos moradores. Né? Então, são pequenas atitudes como essas que eu acho que são exemplos de cidadania e que eu acho que a gente deve cultivar. Né? Bom, falando sobre a política. A política, o Teixeira vai abordar muito melhor do que eu as questões de eleições, né? E é a tônica do Votinet é trabalhar para eleger melhores políticos. Né? Mas eu quero citar algumas questões. O primeiro desafio nosso, que tem sido isso, né, desde o início do Votinet, é motivar os eleitores, né, para participarem da política, para participarem do processo político. Né? Então, aqui a gente tem o quê? Menos de 30 pessoas. Mas, a cada vez a gente consegue um pouco mais. Né? E, aos poucos, a gente vai. É um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente acredita que vai conseguir alguma coisa. Já conseguimos alguma coisa e com a experiência a gente está ampliando cada vez a nossa rede de confiança. Depois, convencer os bons a se candidatarem. Né? O Teixeira provavelmente vai falar uma coisa que ele sempre repete, que a política repele as pessoas de boa índole. Né? Então, as pessoas de boa índole não querem se candidatar, não querem cargos públicos, porque não querem ficar contaminados e acham que não tem como contribuir. Mas nós já vimos nessa última eleição, através de alguns movimentos de renovação política, muita gente boa entrar na política. Né? E estamos vendo aí alguns exemplos no Congresso Nacional, inclusive, de pessoas que estão atuando em várias correntes ideológicas, né? Mas que estão lá comprometidas com um bom trabalho, né? E que são competentes, são honestos. Né? Então, esse é outro desafio importante, conseguir convencer as pessoas a se candidatarem. E depois eleger essas pessoas, evidentemente. Né? Isso também, o Votinet tem o mecanismo aí que pretende fazer com que os eleitores direcionem seus votos para esses bons candidatos. Né? Outra coisa é manter abertos os canais entre eleitores e eleitos. Nós temos também, um dos processos do Votinet é exatamente a comunicação e acompanhamento dos mandatos dos parlamentares. Né?
e temos tido um bom resultado com alguns dos parlamentares que a gente ajudou a eleger e que estão se comunicando de todas as formas, WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo. E um problema que a gente tem, a gente gostaria de ter esses congressistas aqui, mas a gente sempre procura fazer nossas reuniões no meio de semana, eles não estão, né? Estão em Brasília. Mas eu acho que a gente deve até programar uma reunião, talvez um sábado, certo? Para ter um contato presencial. Bom, e participar do processo legislativo. Como assim? O eleitor participar do processo legislativo? Sim, isso é possível, né? Isso pode até confirmar. No caso de... Não sei como é que funciona na Câmara de Vereadores, mas no caso do Congresso Nacional existem as famosas emendas parlamentares, né? Existem as emendas individuais, existem as emendas de bancada. Então, o eleitor ele pode propor, eu acho que a minha cidade precisa de uma escola na região tal. Eu acho que precisa um hospital, precisa de uma ponte, etc. Tal. Isso, tradicionalmente, era feito de uma forma, digamos, eleitoreira, né? Então, o deputado fazia aquela ponte, ou fazia a escola, e botava o nome da mãe dele, etc. Tal. Mas ele fazia isso por iniciativa própria. Agora, esse canal aberto propiciou que o próprio eleitor possa fazer as suas propostas, né? Tanto o Paulo como o Marcelo Calheiro, que foram 2 deputados que nós ajudamos a eleger, eles publicaram editais para que os eleitores fizessem propostas de emendas parlamentares. Infelizmente, o prazo já está esgotado, mas a gente está acompanhando as propostas e a gente espera que isso se repita. Com certeza vai se repetir nos próximos anos. E essas emendas parlamentares são impositivas, ou seja, a verba para elas está garantida no orçamento. Né? Então, é uma forma que o eleitor tem de participar do processo legislativo. Bom, e por último eu queria falar de relações humanas, né? Não é uma coisa muito, talvez, adequada ao nosso ambiente, mas eu sinto que preciso falar disso, porque a gente está passando tempos difíceis, né? Nessa questão. Então, a questão de praticar o diálogo, tolerância, respeito, não divulgar informações sem fonte confiável. Eu vivo discutindo com meus companheiros de WhatsApp que publicam coisas sem verificação, né? E por que acontece isso? Porque as pessoas querem, tem coisas que elas querem que seja verdade. Então, elas recebem alguma coisa, bom, isso me causa uma reação favorável, eu gostaria que isso fosse verdade. Não existe nem esse raciocínio, acho que é uma coisa intuitiva. E acaba repassando. E depois isso vai se difundindo, né? Vai viralizando e acaba criando um clima de ódio, né? De tensão, de discussão, porque está se discutindo qual é a verdade, né? Quer dizer, a coisa é muito baseada mais em opiniões, em sentimentos, do que no racional, né? Outra coisa é combater o preconceito, que está ligado a isso, né? Quer dizer, quem foi que disse isso? Foi fulano. Esse cara não gosto dele, então não vou nem divulgar, é mentiroso, etc. Tal. Preconceito de modo geral, né? Preconceito que tem também na nossa sociedade, historicamente, os preconceitos raciais que existem, preconceitos contra determinadas minorias, etc. Então, preconceito até contra a ciência que a gente está vendo hoje, né? E, quer dizer, fulano disse tal coisa baseado em estudos, né? Não, mas deve ser mentira. Ele tá vendido a determinada linha aí que é contra a nossa opinião, então não vamos acreditar. E, por último, uma frase que eu acho importante, que é ficar aberto às mudanças, né?
Quer dizer, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que responde melhor às mudanças. Responder às mudanças não significa aceitar pacificamente, mas significa você reconhecer que existem coisas novas e que você precisa se posicionar diante delas. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Passo agora para o nosso amigo Teixeira. Obrigado.